Pedrosa, só para confirmar se está tudo ok, acena com a mão para saber se você está me ouvindo, ok? Boa noite para todos. Bem, é, repetindo aquilo que eu tenho falado no início de todos os hangouts, né, em cima desse assunto, tudo que for falado vai ter uma referência, tudo que for dito virá acompanhado de passagens bíblicas, vocês terão a oportunidade de estarem comentando e utilizem esse material para enriquecer a pesquisa de vocês, tá? Bem, vamos dar continuidade aqui então. No último, no último estudo, no último estudo nós tínhamos parado fazendo um comentário, né, sobre uma outra característica que Constantino, né, puxou do paganismo que não existia dentro da igreja primitiva. Essa característica qual era? Era que a igreja primitiva não cantava? Não, eu não disse isso. A igreja primitiva cantava. Fizemos até um comentário em cima de uma passagem, se eu não me engano foi no Monte das Oliveiras, que é feito uma curta, né? É um versículo, um pedaço de versículo muito curto, onde diz que os discípulos cantaram, né? E depois saíram, né? Ou em outras Bíblias, né? Como são as Bíblias tipo judaicas, né? Elas dizem cantaram o Halel e saíram. Então os discípulos cantavam. Então de modo nenhum eu estou dizendo que cantar é algo errado. Isso está nas escrituras. O comentário que foi feito em cima do que Constantino fez. Constantino pegou o conceito de se ter músicos profissionais dentro da igreja. Isso não existia. Não existia essa ideia de músicos profissionais dentro da igreja. Não era dessa forma, tá? Bem, eu vou entrar numa parte do assunto que tem a ver com algumas práticas dentro das religiões atuais. Não era a minha intenção fazer comentário sobre as religiões do Oriente Médio, mas a gente está passando por um período histórico, né, onde as igrejas evangélicas, né, e católicas absorveram costumes de algumas religiões do Oriente Médio. Tá? Quando eu falo de religiões do Oriente Médio, eu estou falando de muçulmanos. Tá? E acabaram por influenciar em épocas passadas a Igreja Romana, tá? A Igreja Católica Apostólica Romana de Constantino, tá? E por sua vez, se influenciaram a Igreja Romana, essa influência caminhou junto com os protestantes, tá? Não vou, em momento nenhum, falar mal do batismo, antes que alguém pense que eu vou falar mal do batismo, tá? Isso não é a minha intenção. Batismo bem, vou fazer uma primeira pergunta, né? O batismo salva? É uma primeira pergunta. Ele é decisivo para a salvação da alma de qualquer um? Bem, a resposta está em João que batizava, né? João, quando perguntaram para ele se ele era o Cristo, né? Ele respondeu: Eu batizo com água, mas vem aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E ele dá o complemento. Ele fala: ele é aquele que separa o trigo do joio, né? Quer dizer, a palha vai para o fogo. Quer dizer, ela não serve para nada, ela é destinada ao fogo. O trigo é separado no celeiro. Então, quando ele fala com o Espírito Santo e com fogo, o Espírito Santo é para aqueles que são o trigo. O fogo é para quem é palha. É para aquilo que não serve para nada espiritualmente. Então, ele desmereceu o poder de salvação do batismo na água, quando ele disse essa frase. E deu valor ao batismo feito por Cristo com o Espírito Santo. Isso quer dizer que não deve ser feito? Ah, mas Cristo se batizou. É claro que ele se batizou. Era um simbolismo. Tá? Era um simbolismo e o próprio Messias disse, para que se cumpra as escrituras. Essa foi a frase dele. Ele fez isso para que se cumprisse as escrituras. O povo que estava ao redor
ao povo que estava ao redor foi apresentado o Messias por João Batista no momento dele ser imerso na água. Então, ali estava o simbolismo do batismo. Para que ele servia? Ele era uma profissão de fé. Ele era uma imagem de uma mensagem que estava sendo passada. Ele servia como imagem, tá? Uma imagem que eu digo uma sombra, né? Não uma imagem de escultura. Por favor, não me entenda errado, tá? Então, vamos entrar aqui na questão aqui da água, tá? Qual é a origem de algumas práticas dentro das religiões atuais, tá? Voltando a repetir, eu não estou em momento nenhum falando de uma religião específica. Eu estou falando de todas quando eu menciono uma. Eu só uso uma como exemplo, mas todas estão no mesmo barco, tá? Imagem da esquerda, parte de cima. Muitos de vocês já viram isso na televisão. Abençoando o copo com água, tá? De onde os religiosos dizem que tiraram essa prática? Do batismo. Eles dizem que isso vem do batismo. Só que o conceito por trás do copo com água está muito mais ligado ao conceito de águas sagradas de religiões pagãs do que ao conceito que João Batista tentou passar para o povo, ou que João tentou passar para o povo. E isso eu vou provar. Eu vou buscar nas religiões aí pagãs, antigas, a base para o conceito hoje em cima disso que eles chamam de água abençoada, ou água benta. Tá? Primeiro, copo com água, água abençoada, é exatamente a mesma coisa que água benta. O objetivo qual é? Purificação. Se é purificação, tem a mesma ideia da água benta. Tá? Na imagem de baixo, não dá para ver o rosto da pessoa e eu fiz isso de propósito, eu não quero causar problemas. Então, eu fiz questão de cobrir o rosto do pastor, tá? Tá escrito: nesta terça-feira, 1º de janeiro, venha receber o verdadeiro banho do Abre Caminho com a água do Rio Jordão, às 6 horas. Bem, alguns vão dizer, mas o banho é batismo, é imersão na água. Será que o conceito que está sendo apresentado é o conceito de João? Ou é o conceito de purificação, salvação da alma e coisas assim, limpando dos pecados? Porque o conceito do batismo não era uma questão de purificação. Não era essa a questão no conceito do batismo. Tá? O batismo é arrependimento. É o mesmo conceito de passagem. É quase o mesmo conceito de Páscoa. É quase o mesmo conceito. Porque se você for parar para pensar, a partir do momento que o simbolismo do batismo, né, tem que representar a pessoa imergindo e saindo da água para uma nova vida, e isso é um simbolismo, tá? Muita gente que faz esse processo por não entender que isso é um simbolismo, acha que está salvo e alguns anos mais tarde você vê a pessoa cometendo os mesmos pecados. Isso não tem a ver com salvação, obviamente. Então, se o conceito é esse, de imersão, né, eu não tenho nada que dizer que o nome disso é banho do Abre Caminho com a água do Rio Jordão. Por que a água do Rio Jordão? Por que não a água de uma lagoa qualquer, de uma piscina qualquer? Por que a água do Rio Jordão? Porque eu acredito que a água do Rio Jordão purifica mais do que a água comum? Se é isso, eu estou empregando um conceito pagão. Tá? Então, esse tipo de coisa precisa prestar atenção. No meio, eu coloquei uma imagem da pedra sagrada, tá? E vocês depois vão ter um conceito um pouquinho maior, tá? Isso é lá de Meca. Eu vou detalhar um pouquinho mais para que vocês possam ter uma noção mais exata do assunto, tá? Só para que vocês tenham uma noção do que está sendo dito, eu vou ver se eu consigo fazer a imagem passar aqui para vocês. Parece a tela de vocês, eu acho que deve estar preta agora. Se tiver aparecendo alguém, o Pedrosa acena para mim. Pedrosa?
Está preta a tela agora. Agora apareceu a imagem. Apareceu? Ok. Isso aqui deve ser algum pequeno problema no site, mas tudo bem. Vamos continuar.